Bom, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. E eu quero fazer diferente, quero ler do verso 1 até o verso de número 6. Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Deus gracioso, neste instante, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Pai, que todas as barreiras e empecilhos para que essa mensagem chegue aos corações, que possam ser quebradas nesse instante. Pedimos auxílio, ajuda do Teu Santo Espírito. É na dependência dele que nós, nesta noite, proclamaremos a Tua verdade, a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o que esse texto tem para mudar, transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poucos entre nós, dadas as condições modernas, não sabem o que significa ter fome ou sede. No mundo antigo era muito diferente. Na Palestina, por exemplo, havia muita escassez de alimentos, de água. E grande parte da população no tempo de Jesus eram considerados famintos. Era natural, inclusive, morrer de fome naqueles dias de Jesus. Também não tinha água corrente em suas casas. Então, queridos, a bem-aventurança de hoje sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, não é um apetite que pode satisfazer-se comendo um bocado de manhã. Também não é aquele tipo de sede que a gente mata, que se sacia com um pouco de bebida, como água, suco ou refrigerante. Se trata da fome do homem que durante toda a sua vida não comeu. É uma fome bem maior. Se trata de uma sede de um homem que morrerá, a menos que encontre um pouco de água para beber. Sendo assim, irmãos, esta bem-aventurança é em realidade uma pergunta e um grande desafio para nós. Até que ponto temos desejado a justiça? Até que ponto temos sede de Deus? Temos sede de um reino inabalável. Temos sede de um reino vindouro. Até que ponto você tem desejado a justiça? Até que ponto temos tido um apetite espiritual, apetite pelas coisas de Deus? Dito isto, hoje nós iremos falar sobre apetite espiritual. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre apetite espiritual, busque pela justiça e serás verdadeiramente feliz. Vamos repetir: busque pela justiça e serás verdadeiramente feliz. Antes de nós adentrarmos precisamente, eu queria fazer apenas uma breve contextualização. Breve mesmo. A maneira como Mateus organiza o Sermão do Monte é bem característico de um judeu. O judeu utiliza-se de organização literária, o que nós chamamos de quiasmo. Nós que somos ocidentais, a nossa maneira de trazer um monólogo ou descrever uma narrativa é feita a partir de introdução, contextualização, desenvolvimento, pontos, ilustrações, aplicação e conclusão. Como é o caso aqui, por exemplo, desse sermão. Temos elaborado. O quiasmo, no judeu, era um estilo literário que visa realçar um paralelismo, semelhante ao que acontece quando dividimos as canções. E é bem característico do que acontece com os salmos também. Então, é como se a gente dividisse, como a gente começasse a visualizar isso aqui em partes. Por exemplo, a bem-aventurança
A primeira, que é colocada a nós, ela está, como a gente pode chamar de parte A, que está conectada com a parte, com a bem-aventurança de número 8, lá no finalzinho, no versículo 10. E aí a gente consegue observar a conexão que existe entre elas. Percebe aí depois da vírgula? Porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Tanto na 1, na 2. Então, a gente encontra ali uma parte A, né? Então, a gente consegue encontrar um paralelo ali. Depois nós temos a parte B, que é o versículo 4 com o versículo 9. O versículo 4 que diz: os bem-aventurados os que choram. E o 9, bem-aventurados os pacificadores, que sejam amados filhos de Deus, porque serão consolados. Os filhos de Deus são consolados. Os consolados são os filhos de Deus. Então, a gente vai vendo as conexões visuais que o próprio autor vai colocando. A nossa perícope em questão, a nossa bem-aventurança de hoje, ela está no que nós chamamos de parte C, que é juntamente com o versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Tem outra parte também. Bem-aventurados os mansos está conectado, por exemplo, com os limpos de coração, que verão a Deus, e em conexão com herdarão a terra. São coisas mais próximas, ou seja, só um manso é alguém que verá a Deus. E ao mesmo tempo, só um limpo de coração é aqueles que herdam a terra. Com isso, Mateus está ensinando que todas essas virtudes precisam ser características do cristão. Não basta ter só uma. Não tem como você ser capenga, né? Você ser daqueles que choram, mas não ser daqueles que são limpos de coração. De nada adianta você chorar pelo pecado se não é algo real, se não existe uma pureza de coração, uma identificação com isso. Então perceba que fica bem visual. Feito esse rascunho, eu quero lembrá-los anteriormente que nós observamos que cada uma das bem-aventuranças ela vai crescendo de maneira progressiva, quanto àquela que a precede. O paralelismo revela que todas elas estão conectadas e que uma depende da outra, o que significa que todas essas bem-aventuranças precisam estar presentes na vida de um cristão. Inclusive, só assim ele será sal da terra e luz do mundo. Mas não é o caso de hoje, que nós iremos observar. Então, outro detalhe é que se as bem-aventuranças estão ficando cada vez mais elevadas, significa que o texto ensina que ter fome e sede de justiça é mais elevado do que ser manso ou chorar, ou ser pobre de espírito. Contudo, nenhum homem ou mulher se torna faminto e sedento pela justiça a menos que tenha primeiro passado por esses estágios preliminares, ou seja, ter primeiro reconhecido a sua falência espiritual, ter chorado pelo seu pecado e pelos pecados do mundo e ter se rendido humildemente diante de Deus, o que significa ter um coração ensinável. E é isso que significa ser manso de espírito, né? Aqui que o texto nos ensina. Então, na bem-aventurança anterior, aprendemos que o manso é aquele cuja ambição está em extinção e cujas aspirações de um manso não são pelas coisas deste mundo. Ao contrário, esse manso deseja não a sua vontade, mas agora ele deseja de fato a vontade de Deus. Interessante que a estudar sobre a mansidão, eu me lembrei do relato sobre o missionário presbiteriano, o primeiro missionário presbiteriano que veio para o Brasil, que foi o reverendo Simonton, Ash Green Simonton. E ele, ao decidir ser missionário no Brasil, ele dizia: o que me importa é estar no centro da vontade de Deus. O que me importa é estar no centro da vontade de Deus. A bem-aventurança de hoje nos diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas o que significam essas palavras? Uma definição que eu gosto muito é o que John Stott traz para nós. John Stott é um dos maiores expositores bíblicos do século XX. O único defeito dele é porque ele era um anglicano. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. E ele vai dizer
John Stott, que existem 3 aspectos da justiça, quando a Escritura fala sobre justiça. Tem a justiça legal, moral e social, e todas elas são importantes, todas elas devem ser encaradas por nós como algo santo, né? Não é só o aspecto moral que tem a ver com santificação. O aspecto legal também tem a ver, porque se trata da nossa justificação, se trata de ser imputado em nós justiça devido aos méritos de Cristo. Essa é a justiça legal, judicial, né, que as Escrituras ensinam. A moral, nós sabemos que trata da conduta que agrada a Deus, da ética do reino de Deus. E a justiça social é a que trata sobre as nossas responsabilidades como cidadãos aqui deste mundo. E todas elas são bíblicas e todas elas precisam ser observadas. E o cristão que despreza um em detrimento da outra não está entendendo muito bem o cristianismo. Interessante que no grego, quando os verbos ter fome ou ter sede, que é colocado aqui como verbos, eles vêm seguidos de um acusativo. O significado da oração é que se tem fome ou sede da totalidade do objeto direto do verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, quando a pessoa diz tenho fome de pão, no acusativo significa quero comer todo o pão. É mais do que dizer que eu quero comer o pão. Significa que eu quero comer todo o pão existente. Dizer que tenho sede de água em acusativo significa quero tomar toda a água que há na jarra, toda a água que existe acessível a mim. Portanto, a tradução correta dessa parte da bem-aventurança seria bem-aventurados, aliás, não correta, não que não esteja correta, mas uma tradução que mais reflita o original seria bem-aventurados que têm fome e sede de toda a justiça, da justiça total, da justiça espiritual, da justiça absoluta. E fica a pergunta, mas será que a igreja nos dias de hoje tem buscado a justiça total? Ou somente uma justiça que seja conveniente? Ou ainda, será que a igreja não tem buscado as mesmas coisas que o mundo tem buscado? Ora, o mundo inteiro anda à procura de felicidade, não é isso? Grande parte da população vive desesperadamente buscando conforto, felicidade, um hedonismo exacerbado. Então é isso que motiva muitas vezes as pessoas correrem atrás de certas ambições, é o que está por detrás de todo esforço, todo trabalho, todo tipo de empreendimento. Elas querem dar saltos e encontrar felicidade. Me permita pensar, então, inicialmente de maneira negativa quanto à ideia de felicidade que todos buscam. Não é que a felicidade em si é um pecado, um problema, é um problema que a gente se contenta com a felicidade vazia, pequena demais. O fato é que não convém que tenhamos fome e sede de alguma bênção. E nem nos compete ter fome e sede de felicidade. A felicidade não pode ser um fim em si mesma. Ela não pode ser o alvo principal das nossas vidas. Ela tem que ser a consequência de algo. Então, destacamos a felicidade e a bênção como as principais coisas que almejamos. E por esse motivo, sempre acabamos por perdê-las. Elas sempre escapam de nós. De conformidade com a santa palavra de Deus, a felicidade nunca deve ser algo que deveriam buscar diretamente. Antes, sempre é algo que resulta da busca de algum outro alvo. Um exemplo que eu gosto de pensar é sobre o tal do médico ruim. Você já teve a experiência de ir em algum médico bem ruim? O médico ruim é aquele que passa um remedinho só para aliviar a sua dor, de maneira ali rápida e imediata, mas que não vai a fundo para descobrir qual a causa daquela dor. E muitas vezes isso vai causar sérios outros problemas, por não descobrir a causa real do que está levando aquela dor. Ora, se a gente parar para pensar, irmãos, essa é a insensatez da qual o mundo se tem tornado culpado. Dizem os homens, eu quero ficar livre da minha dor.
E por isso apelarei para o álcool, para as bebidas, para as drogas. Por isso apelarei para os relacionamentos ilícitos. Por isso apelarei para a pornografia. Por isso apelarei para o entretenimento. Ou para qualquer outra coisa que faça esquecer a minha dor. Ou que possa me trazer algum tipo de alegria ou consolo. É assim que o mundo pensa. Infelizmente, essas coisas não só acontecem com os que estão de fora, queridos. Mas na igreja está cheio dessa realidade também. Lembre-se que os textos bíblicos não é para os que estão de fora. Os textos bíblicos são para os seus discípulos. É para a igreja do Senhor. Não nos compete ter fome e sede de experiências. Também nem se espera de nós que tenhamos fome e sede de inúmeras bênçãos. Se quisermos sermos verdadeiramente felizes, de fato abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. Não convém que ponhamos a felicidade e a bênção acima da justiça. Quanto à ordem de prioridade, não, pois a felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a sua justiça. Então, querido irmão, não coloque a felicidade e a bênção acima da justiça. Busque como alvo a justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso segundo ponto, eu queria pensar com vocês sobre: busque pela justiça e verás que estás vivo. Busque pela justiça, meu irmão, e perceberás que você está vivo. Eu vou explicar melhor ao decorrer desse ponto o que eu quero dizer com isso. É fato que o apóstolo Paulo vai tratar sobre a justificação pelos méritos de Cristo. Nós falamos que tem 3 aspectos, segundo John Stott, a respeito da justiça nas Escrituras, que é o aspecto legal, que é essa aqui, sobre a justificação pela imputação de justiça em nós a partir dos méritos de Cristo. Nós temos a justiça moral, que a Bíblia fala claramente, e também sobre justiça social. O livro de Amós, por exemplo, é uma profecia muito a respeito de justiça social, responsabilidades que nós temos como cidadãos cristãos no mundo. Contudo, o contexto onde nós encontramos, especialmente em relação às 3 bem-aventuranças, apesar de saber do quão é precioso a justificação através da imputação dos méritos de Cristo, o texto, e olhando para a relação das 3 bem-aventuranças anteriores, insiste em particular que a justiça aqui inclui não somente a ideia de justificação, mas também o conceito de santificação. Em outras palavras, um anelo pela justiça, a atitude de quem tem fome e sede de justiça, aponta para o desejo de receber libertação do pecado em todas as suas formas e em sua própria manifestação. Ou seja, não só de alguém que sabe que é salvo pelos méritos de Cristo, através de uma justiça imputada a ele, mas se trata de alguém aqui que Jesus está falando dentro desse contexto, que acabou de abandonar um mau hábito na sua vida, acabou de abandonar um pecado, mas agora quer ser liberto de outro. Você é assim? Então glorifica. Seja grato. Ou seja, o natural de uma pessoa que descobre que Cristo deve ser a sua justiça, que recebeu essa justificação de Cristo, essa pessoa então começa a desejar ter uma natureza justa. E menos caída, menos incoerente. Ele quer ser amante não mais de seu próprio pecado, mas agora ele tem fome por aquilo que de fato é bom. E é disso que o texto está falando. Ele tem sede por Deus. Ele tem sede, ele tem fome, uma fome total por as coisas do reino, pela vontade do Senhor. Meus irmãos, constantemente precisamos pregar para o nosso coração que o novo nascimento é o início da santificação. É apenas o início. Interessante, meu pai, que tem um trabalho de auditoria fiscal, sempre conversou comigo quanto as leis do nosso país são feitas de uma maneira muitas vezes tão injusta, cheia de impostos que facilita a inadimplência em vários níveis. E é verdade.
Infelizmente, vivemos em um país que vive essa realidade. Contudo, isso não justifica os nossos erros. Com isso, não justifica sermos injustos, ou sermos errados moralmente, ou errados socialmente falando, das nossas responsabilidades institucionais como cristãos. Muitas vezes achamos que justiça moral e social não são coisas espirituais, mas para o cristão tudo importa. Tudo isso é santo. Da mesma forma, não justifica permanecermos em nossos pecados, devidos aos pecados de outros contra nós. Então, sabendo disso, o bem-aventurado, queridos, clama: Senhor, ajuda-me a ser justo em meu caráter. Nós precisamos, então, desejar ardentemente uma justiça total, a começar em nós. Não adianta ser um ético e moralista sem ter misericórdia, da mesma forma que não adianta ser conhecido por ser um pacificador e misericordioso se não for justo. Não adianta encher a boca ao denunciar as corrupções que acontecem em nossa volta, se não cumprimos nem mesmo certas responsabilidades básicas institucionais com nossa família, cidade, estado ou nação. Precisamos, queridos, desejar mudança em todos os níveis e precisamos da graça de Jesus para nos preservar santos. O cristão que quer justiça total pode ser um perdedor, mas precisa ser justo. O cristão pode ser ridicularizado por seu desejo de justiça, mas deve apegar-se à integridade. O cristão pode ter que enfrentar a solidão pelo fato de denunciar o pecado, e com isso as pessoas o rejeitam. Pode suportar o escárnio, mas o cristão precisa declarar a verdade de Deus. Se você é esse homem, então agradeça a Deus, porque nenhum morto espiritualmente jamais sentiu essa fome. Lembra o que eu falei no início? Busque pela justiça e saberás que estás vivo, porque o morto ele não sabe mais o que é sentir fome e nem sentir sede, afinal ele está morto. Tanto que os médicos dizem que consideram o bom apetite como sendo um dos sinais de que o corpo está em condições saudáveis. Isso acontece o mesmo com a alma. Uma característica que você está vivo espiritualmente, meu irmão, é porque você tem fome e sede de justiça. Porque você quer organizar a sua vida, porque você quer ser sal e você quer ser luz nesse mundo. Em terceiro e último lugar, busque pela justiça e serás saciado. Antes do profeta Amós anunciar que Deus iria levá-los para o exílio por conta de suas idolatrias desde os 40 anos no deserto, e até aquele momento as coisas não eram muito diferentes, era uma nação cheia de ídolos. Amós diz em sua profecia, no capítulo 5, versículo 23, as seguintes palavras: afaste-te de mim, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, ou seja, afasta de mim os ruídos das suas canções, afaste de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Com isso, irmãos, será a busca pela justiça que irá nos saciar aqui, mas também que irá nos saciar no novo porvir. Alexandre o Grande conquistou mundos, mas não conseguiu fartar a sua alma e morreu descontente, insatisfeito. Ele queria conquistar mais mundos. Mesmo eu e você, mesmo que possamos conseguir uma dúzia de mundos, se possuíssemos todas as estrelas e se pudéssemos chamar todo o espaço de nós, não encontraríamos, irmãos, o suficiente para sermos saciados. Meus irmãos, Deus criou o coração humano de tal maneira que nada jamais pode preenchê-lo, exceto o próprio Deus. É por isso que Agostinho fala que Deus criou o coração do mundo de um tamanho tão grande, que só pode ser preenchido por Deus. É por isso que o salmista canta: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma pelo Deus vivo.
Oh, meus irmãos, se buscamos pelo Rei da Justiça, o nosso Jesus, aí sim seremos saciados. Jesus é o homem justo no qual as Escrituras sempre anunciaram. Jesus é a fonte inesgotável de vida, de justiça, de alegria, de satisfação. Quem nele crê jamais terá fome. Quem nele crê jamais terá sede. O nosso primeiro pai, Adão, em sua perfeição, vestia-se da justiça do homem. Deus criou ele perfeitamente justo e bom. E ele era agradável enquanto durou. Mas o segundo Adão era melhor ainda. Jesus Cristo. A sua justiça brilha como o sol. E se você crer nele e vive por ele, você estará se revestindo de toda a justiça de Deus. Talvez você em seu coração se entristece ao perceber que a presença do pecado ainda o suja, ainda o envergonha. Mas lembre-se que o Espírito Santo também veio habitar em você para expelir o pecado de sua vida. Lembre-se que Cristo em nós há esperança de glória. Ouça, meu irmão e minha irmã, aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia do nosso Senhor. Você será mantido e preservado até o fim. Portanto, esteja satisfeito em Deus. A graça dele te basta. Busque pela justiça total, que é Cristo. Ele sim pode saciar sua sede e a sua fome. Mas talvez você diga, isso me satisfaz. Mas eu gostaria de ver meus filhos, meu marido, minha esposa no mesmo caminho de justiça que eu encontrei em Cristo. Então, mais uma vez, entregue-os a Deus. Cada uma dessas pessoas que você gostaria que estivesse no caminho da justiça com você, no caminho de Cristo com você. Lembre-se que Deus, assim como ele abençoou Isaac por amor a Abraão e abençoou Jacó por amor a Isaac, ele pode abençoar aqueles que você tanto ama por amor a você. Talvez você olhe para as injustiças do mundo e não encontre quase nada de justiça. Mas volte seus olhos para Deus, o justo juiz. Você já ouviu essa canção? Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Queridos, eu encerro recapitulando com vocês que hoje nós falamos um pouco sobre apetite espiritual. Nós vimos que aqueles que buscam pela justiça serão verdadeiramente felizes. A felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a sua justiça. Também vimos que aqueles que buscam pela justiça perceberam que estão vivos. Alguém que está morto espiritualmente não tem condições de ter apetite por justiça. E por último, vimos que aqueles que buscam pela justiça serão saciados. E fomos lembrados que a satisfação, a verdadeira busca por justiça é a busca por Cristo. É a justiça de Jesus que brilha como o sol, não a nossa. Ele fez justiça em favor a nós. É a Ele que devemos buscar. A nossa satisfação total é nele, está somente nele. Ele é a nossa fonte inesgotável de vida. E encerro citando uma frase do teólogo, do pastor John Piper, onde ele diz que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós somos nele. Repitam comigo. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós somos nele. Amém. Oremos. Senhor, te clamamos. Traz de volta a fome por ti. Traz de volta um anseio, Senhor, uma fome perturbadora que nos leve a querer a tua vontade. De querer, ó Pai, que os céus venham até nós. De querer, ó Pai, que o reino do Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus amado. Nós queremos a tua vontade, queremos a tua
queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. E eu quero